Mas pelo trailer dá-se a entender que é um casal que está em crise e eles não sabem ali como manter o amor. Não é o caso. Fala, meus jovens, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal do Kael e eu sou o Kael. E neste vídeo a gente vai falar de uma aventura, digamos assim. Não uma aventura minha no cinema. Vocês não devem estar muito entendendo, mas o filme que a gente vai falar é um filme que saiu agora nos cinemas que chama Para Sempre Medo. E a aventura foi o seguinte, tá? Eu tava no cinema, a gente tinha acabado de reassistir Empregada com a minha esposa, mais uma amiga minha. E eu queria assistir ainda um filme que eu não assisti, e no caso eu descobri que esse filme estava passando. O que eu sabia do filme? O nome. Era isso, eu sabia o nome do filme. Simplesmente eu vi no catálogo do cinema, vi que era terror e falei, bora, pode ser uma bomba e pode ser uma coisa muito boa. Ou pode ser um filme meh, né? Pode ser um filme divertido, tal. Eu não tinha a menor ideia do que esperar desse filme. E antes de eu dar a minha opinião, por favor, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho para estar recebendo os próximos vídeos, que toda semana eu vou estar lançando ali vídeos para vocês de algum lançamento, né? Seja no streaming ou no cinema. Essa semana, né, esse aqui vai ser um vídeo sem spoilers, tá, pessoal? Mas essa semana não teve nenhuma grande estreia, assim, que a gente podia estar prestando atenção, né? Eu ou vocês. Aqui na minha cidade ainda tá tendo, acho que o festival do Estúdio Ghibli, tá? E eu sei que muita gente vai me detestar por isso, mas eu não gosto muito do Estúdio Ghibli, tá? Eu acho ok, eu não acho os filmes ruins, mas não é um negócio que me encanta, não é um negócio que eu falo, oh meu Deus, vai explodir a minha mente, igual muita gente faz. Eu acho um filme ok, tá? E devido a esse festival, né, praticamente não teve nenhuma grande estreia, acho que eles aproveitaram até por isso, e não entrou nada assim muito no circuito aqui da minha cidade, que eu sou de Maringá. Qual que foi o problema disso? Entraram alguns filmes, não vou agora lembrar todos, mas um desses filmes foi esse, Para Sempre Medo. E eu não fazia a menor ideia de que filme que era. Na porta do cinema, já depois de eu ter comprado já as entradas e tudo mais, eu vi que esse filme ele era do diretor de Long Legs, ou produtor, não vou me recordar agora, e do O Macaco. Long Legs pra mim é um filme ok, eu sei que muita gente gosta muito tal, mas é um filme ok pra mim. Não é um filme ruim, diferente de vários outros filmes que tem essa pegada que eu detesto. Long Legs é um filme ok, eu gostei, teve muita coisa legal, mas não foi um filme que me pegou, tá? E O Macaco é outro filme que eu também acho ok, ele até a metade ali é legal, da metade pro fim ele dá uma descambada muito cabulosa ali, eu não gostei muito. Então assim, não são filmes ruins, não é o caso desse, tá? Esse eu não gostei. Nossa, cara, eu não gostei. Eu não gostei. Ele deve ter mais ou menos 1h30, 1h40 de filme. O filme poderia ter 1h20. Tem muita... Esse filme ele tem uma coisa, gente, que eu detesto muito em qualquer filme, que é a droga da cena contemplativa. Que é tipo, mano, eles mostram a floresta e fica ali, tipo, 15 segundos. Aí depois eles mostram um riacho e ficam uns 30 segundos. Cara, isso vai corroendo a minha mente, não de um jeito bom, que vai me deixando angustiado, mas de um jeito ruim, porque vai me fazendo perder o interesse. Simplesmente porque as cenas contemplativas não agregam nada à história. Eu assisto um filme para me divertir, eu assisto pela história. Se você coloca uma cena que não tem nada a ver, que não é um sketch, que não é uma cena curta, ou, por exemplo, como é que eu posso dar um bom exemplo? Ó, filmes como Sin City ou Pulp Fiction, que a gente tem pequenas cenas ali de 1-2 minutos de dois personagens conversando, que às vezes não se ligam com o restante, mas que é uma cena boa, beleza, você mantém o interesse no filme. Mas em outros filmes, como por exemplo o próprio Avatar, do James Cameron, a gente tem aquelas cenas que é lindo o 3D, mas não agrega nada na história. Cara, isso é muito ruim. E esse filme e alguns outros filmes de terror tem esse... E é ruim, tá? É ruim. E esse filme, eu tô falando, mas pra vocês terem uma ideia, eu só conheço isso da produção, não lembro quem é o diretor, eu não fiz a pesquisa, tá? Não tem nenhum ator, nenhum, em absoluto, tá? Não tem nenhum ator ou atriz ali que salta aos olhos. O que eu posso falar é que a produção tá boa, porque o visual e a ambientação me convencem,
mas isso não vale o filme. A história, ela é boa, não é ruim a história, isso que é o pior de tudo. Mas a forma como eles contam essa história é terrível, é desinteressante. O tanto que, assim, antes de gravar agora, eu sempre estou assistindo o trailer antes de gravar. Eu vejo o filme e depois vejo o trailer, olha só que bizarro. O trailer desse filme, de fato, não entrega muito. Porém, ele te vende um filme que não existe. Não é Se você viu o trailer, não é o filme do trailer que você vai ver no cinema. As cenas estão lá, mas não tem nada a ver com o que o trailer deixa proposto, tá? Esse filme ele conta a história realmente de um casal que vai para um chalé, mas pelo trailer dá-se a entender que é um casal que está em crise e eles não sabem ali como manter o amor. Não é o caso. Nem de longe. É um casal que, tipo, se conheceu há pouco tempo. Ela, inclusive, está desconfiada que ele é muito perfeito, então ele pode ter uma segunda família. E ele não tem nenhuma outra família, nem nada do tipo, porque esse filme ele tem, sim, um teor sobrenatural. Eles vão para um chalé que é vizinho de um outro chalé, que é do primo do dono do chalé, que é um cara bem escroto e tal. E assim, as coisas vão acontecendo no filme. Se você presta muita atenção na primeira cena e depois em quando o primo do dono do chalé lá, eu nem lembro o nome do personagem, vem lá para visitar eles, você já meio que dá uma matada na história, tá? Mas isso independe, tá? Mesmo se você mata um pouco do plot no início, às vezes a história é boa. Às vezes você chega lá no cinema e aquilo te surpreende, porque ele é contado de um jeito legal. Não é o caso desse filme, tá? Não é nem de longe. E o pior de tudo, as criaturas ali sobrenaturais eu achei interessante, a história eu achei interessante, tem algum nível de gore que é legal, praticamente não tem sustos, não tem nenhum jumpscare no filme, tem sempre aquela coisa incômoda, tá? Mas isso nunca é muito bem explorado. Tem o lance do bolo ali que também não foi muito bem explorado, eles até falam o que é, mas acaba não tendo tanta importância na história. E o filme todo se resolve ali nos últimos 10 minutos. Os últimos 10 minutos valem a pena, tá? De fato. Mas por quê? Porque os últimos 10 minutos é meio que como se eles regurgitassem na nossa cara o que você comeu. Porque aí a coisa anda. Porque basicamente tem uma hora que quase nada acontece, cara. É muito fraquinho, muito ruinzinho. E a gente vem de uma safra muito boa do ano passado. Esse ano ele já abriu com Extermínio. Socorro eu não considero um filme de terror, tá? Mas a gente já abriu com Extermínio, que foi um filme muito bom. A Justiça Artificial, que foi outro filme muito bom. Enfim, a gente já teve filmes bons esse ano. E esse aqui já, pra mim, joga a régua pra baixo. A gente já tá numa média pior do que a do ano passado, lógico. No geral, gente, o que eu posso falar sem spoilers é isso. Ele não é um filme pra qualquer um, porque ele é um filme meio arte. Apesar que ele tem uma pegada realmente parecida com Longlegs, que pode agradar ali quem gosta mais desse terror mais sobrenatural com um pouquinho de terror psicológico, mas esse filme pra mim ele não chega nem na metade do Longlegs, tá? Ele não é tão incômodo, ele não tem um fator psicológico tão grande, é meio incrível, é meio inacreditável algumas coisas que acontecem no sentido de que a personagem você percebe que ela não deveria fazer aquilo, ela percebe que não deveria fazer aquilo e mesmo assim ela faz. Então a gente tem vários problemas nesse filme. Eu não recomendo, pra mim é um filme nota 4. Por que 4? A primeira cena, ela dá a entender uma coisa e é boa, e o final é muito bom, e o meio do filme é bem mequetrefe. Então você tem um ponto de entrada, um ponto de desenvolvimento, 2 pontos de finais. Porque eu gostei do final, tá? O final eu sempre falo que é muito importante. Né? Você pode fazer uma construção capenga e dar um final muito bom que amarra tudo. Esse aqui foi mais ou menos assim. O problema é que a construção capenga, ela foi tão desinteressante que quando chega no final você manda um... tá bom, ficou legal. Porque ele não é também tão surpreendente, tá? Mas é um final bom. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado por me assistir. Quem não me conhecia, por favor, se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha. Que toda semana eu vou estar aí colocando vídeos para vocês novamente. Tá bom, pessoal? Muito obrigado e até mais. Tchau, tchau.